Olá, bem-vindos ao CFN Connection. Meu nome é Eduardo Paraíso e hoje eu estou aqui direto de Portugal com o Marcos Salomão. E aí galera, beleza? Direto de Portugal aqui, prestigiar o pessoal aqui. Atualmente só o Eduardo tá aqui, né? Hoje é um programa internacional, gente. E a ideia e a pauta de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a treta dos YouTubers, a importância da militância bolsonarista e também sobre ideologia de gênero, tá? Fique ligado, esse programa promete, hein? Marcos, neste final de Sim. semana a gente teve um quebra-pau entre os YouTubers. Começou com o Nando Moura fazendo uma postagem que ele não aceitaria canais conservadores sendo contra a CPI da Lava Toga. O Alan dos Santos, do canal Terça Livre, viu, respondeu com força, na mesma moeda, disse que não estava entendendo a postura do Nando Moura, iniciou-se um intenso debate, até que no domingo à noite, o professor Olavo de Carvalho postou um vídeo falando que o pessoal estava brigando à toa, focando no STF, sendo que o STF não era o problema e que o foco teria que ser no Foro de São Paulo. E aí, Isso aí. você que acompanhou essa briga aí das terras lusas, o que você achou de tudo isso? Olha, usando as mesmas palavras do Olavo, acho isso tudo uma grande bobagem quando ele se referiu à questão do STF. Mas eu fico muito triste com isso também. Eu acho que há muito exagero, principalmente da parte, pelo que eu pude conferir, do Nando Moura, porque eu já vi muitas pessoas fazendo observações nos comentários, tanto da página do Nando Moura quanto do Terça Livre, que foi ali onde que começou essa confusão maior, falando que o Nando Moura, ele sempre, por exemplo, com o Arthur, do Mamãe Falei, com o MBL, ele sempre propunha uma espécie de diálogo, vamos dialogar, vamos tentar entender o outro lado e tal, e estranhamente dessa vez não foi assim, né? Na primeira ali, divergência, ele já partiu para uma espécie de agressão, falando, não, a partir de agora quem falar isso é meu inimigo, e eu acho que isso assustou muitas pessoas. Eu não tenho uma opinião formada, eu já estava acompanho o vídeo de um, o vídeo de outro, entre outros aí, tanto do Lilo quanto do Rox também, tá todo mundo divergindo. Eu não tenho minha opinião formada, quando eu escuto um eu concordo, quando eu escuto outro eu concordo, mas eu acho que justamente por isso que deveria existir diálogo e não essa briga que tá rolando aí, né? Porque já ultrapassou, já extrapolou os limites já. Que era para ser um debate saudável, acabou sendo uma cisão, né? Exatamente. E a gente sabe que depois de momentos como esse, agora já está tendo uma discussão forte entre a Paula Marisa e o Diego Rox, é difícil você conseguir reatar as pessoas, né? Tem muito ego envolvido. Exatamente. Isso aí é burrice, né? Isso aí É, é não conseguir entender que não é que é direita, igual o pessoal falar, que a direita tem que ser unida, que a direita não pode haver traição e tal. É natural que haja divergência de ideias e é bom, contanto que essas divergências levem a um diálogo. Porque se for começar a brigar por coisas pequenas, ou mesmo por coisas que não sejam tão pequenas, mesmo que sejam divergências grandes ali, a gente vai perder ali, ou o Bolsonaro, ou o governo, ou o próprio Brasil vai perder o que sustenta, o que alimentou essa situação que a gente está aí agora, né? De ter um governo de direita em 30 anos ou 40 anos. E a força desse movimento vem justamente das redes. Então é meio que burrice isso aí, você começar a brigar e, né, utilizar, tipo, palavras fortes para caracterizar o outro, porque igual você falou, isso aí fica difícil de reatar depois, porque aí fica mágoa, envolve o ego que você falou, envolve ego e mágoa e não vai ficar complicado no futuro isso aí. não, é verdade. Às vezes eu me pergunto, assim, será que esse pessoal não tem um grupo de WhatsApp? Será que eles não conseguem conversar entre eles, ao invés de fazer uma discussão pública, né? Porque, pô, Isso aí nos leva ao que o Olavo estava falando, né? Isso é, aí é o que ele explica no vídeo dele, que é a militância, igual a. Eu vi um vídeo, eu esqueci agora de qual youtuber de direita que foi, que era aquele lutador, eu esqueci o nome dele. o Ele, Marcelo Brigadeiro, né? isso aí, do Brigadeiro. E ele divergiu lá do Olavo falando que não, que quando ele anda na rua, quando ele conversa com as pessoas, existe sim uma militância, existem sim as pessoas que gostam do Bolsonaro. Só que o que o Olavo explica depois naquele vídeo que ele fala desenhando, né, desenhando para ver se É. entende, é que essas pessoas aparentemente não sabem muito bem o que seja militância. Porque militância é justamente isso que você falou, pessoas que se reúnem, dialogam entre si, discutem ideias, igual, por exemplo, a proposta de um grupo de WhatsApp, onde há um debate interno
para que depois essa mensagem seja passada para a massa. A massa em si não é militância. A massa é dispersa e não é organizada. É verdade. O pessoal no Brasil eles confundem muito militância. Eles têm aquela imagem daquele petista na rua, gritando Lula livre e tacando fogo em tudo. Não Exatamente. funciona, não Não é funciona assim. assim. Aquela pessoa que está na rua gritando Lula livre, ela foi aconselhada a fazer aquilo. Alguém teve a ideia prévia de fazer aquilo. E quem tem a ideia disso é justamente a militância organizada que decide, olha, esse aqui vai ser o passo tomado a partir de agora, tem que fazer isso, tem que falar aquilo. E a direita simplesmente não tem isso. Eu fico um pouco surpreendido que eu tenho a ideia que a direita, por exemplo, em várias situações, desde lá do impeachment da Dilma, desde antes, parecia que tinha uma espécie de consciência coletiva, que acontecia alguma coisa, eu pensava de uma forma e o outro carinha lá do canal de direita no YouTube pensava da mesma forma, parecia uma espécie de consciência coletiva que todo mundo pensava parecido. Só que isso aí não garante nada. E a gente tem esse exemplo agora da questão da lava-toga, né? Surge uma questão como essa, existem divergências, e cadê a organização? Cadê o diálogo? Não existe. Então, exatamente. Eu vejo, por exemplo, fazendo uma analogia com a esquerda, o Boulos, Guilherme Boulos, ele é um militante. Você vê que ele Sim, sozinho, ele lidera um grupo grande de pessoas, ele vai, se reúne com as lideranças de esquerda, com Lula, José Dirceu, você vê foto do Boulos junto até os presidentes do Foro de São Paulo, recebe ordens e vai lá e executa a estratégia nas ruas. Então, exatamente. exatamente, você não vê, você vê o Boulos na rua, tudo, mas você também se vê que ele faz a ponte entre a massa petista e o Foro de São Paulo. Ele, o militante, Exatamente. esse elo de ligação, tá? Não é aquela pessoa que vai ficar na rua o tempo todo fazendo protesto. Até porque não é só protesto. Outro exemplo, o presidente da OAB. O presidente da OAB hoje, ele é um militante político. Tá? Ele atua, ele transformou a OAB numa entidade petista. Então ela atua em favor da causa petista. Então você vê que ela barrou a investigação do Bolsonaro, da facada do Bolsonaro. Você vê que ela se põe contra toda e qualquer proposta do governo. Então ela entra com ação no STF. Então ela virou um braço do PT. É esse tipo de militância que falta para a direita. O que me assustou é que eu vi que a direita nem sabe o que é esse tipo de militância. Tá? Isso é bem Exato. complicado. Muita gente fala, vou montar um grupo igual ao MBL. Não é só um grupo igual ao MBL, é muito maior. Você pega o PT, ele tem parte jurídica, militância jurídica, que é a OB. Você tem os conselhos federais de medicina, nutrição, tudo que estão aparelhados. Você tem a imprensa, que é hoje o órgão, a militância mais preeminente do Partido dos Trabalhadores. Você vê que a Bachelet na ONU, de repente, ela Uhum. se intromete no assunto nosso e começa a pautar. Então, é uma coisa ampla, envolve Sim. todas as áreas da sociedade e que precisa começar a ser montado. Eu vejo Sim, que a iniciativa. inclusive o Olavo deu um exemplo no vídeo dele, claro disso, né? Quando ele disse que se houvesse militância de fato no Brasil, de direita, o Bolsonaro teria lá indicações, né? Quadros para ocupar as indicações nos cargos governamentais, e simplesmente não existe, só aparece cara de esquerda. Por quê? Porque não existe uma militância. Se houvesse uma militância, teria lá advogados, teria juristas, etc. e tal, É, de direita. Se não tem é porque a militância e o poder está todo na mão da esquerda ainda. O pessoal tem que entender isso. exato. Você não consegue se falar assim, quero nomear um cara conservador como presidente da Ancine. Cadê? Cadê? Pois é. Não Não tem. tem. E aí você fica Até, lá, até tem. Só que seria papel da militância descobrir esses quadros, e também é papel da militância formar esses quadros, né? exato. E aí, antes que você que está ouvindo, você vai ficar, nossa, mas vocês estão falando de conservador aparelhar o Estado? Deixa eu te explicar uma coisa: não tem vácuo de poder. Ou o Estado vai estar sendo aparelhado pela esquerda, ou vai estar sendo aparelhado pelos liberais, ou pelos conservadores. Não, Exatamente. não esse sonho de, é um Estado tecnocrático, sem ideologia, sem nada, isso é coisa de positivista. Isso não existe na realidade. Na Não realidade é existe. assim, a gente defende o Estado menor, tem que ser reduzido, por mim acabava com isso. Só que agora, nesse momento, ela está lá, para você acabar, você precisa de um projeto de lei. Enquanto ela não acaba, você tem que dar um destino nela. Você não pode deixar a Ancine lá na mão do PT, que vai lá e financia o filme da Bruna Surfistinha, o filme do Marighella, o Bacurau. Tá entendendo? Você está Exatamente.
um governo conservador financiando pauta de militante esquerdista, que Pois está é, atacando o governo conservador. exato, parece que as pessoas andam muito no mundo das ideias só, né? E É, esquecem um pouco do mundo real. Porque o mundo real aí, pra gente, tá bem claro, né? É formado por agentes, por pessoas. E as pessoas ficam pensando nessas abstrações, do Estado é, tal, da ideologia tal, corrupção, a luta contra a corrupção, que é só uma abstração, etc. e tal. Não. Existem agentes corruptos, pessoas que são corruptas, como é. bem disse o Olavo também no vídeo passado dele. Então nós temos que ir atrás dessas pessoas, ir atrás desses agentes. Senão a gente não vai resolver nada. O que significa, né, luta contra a corrupção? Nada. Você tem que ir contra quem está agindo dentro do sistema que é corrupto. Exatamente, porque a corrupção não é ela é algo abstrato, né? Eu não consigo nem tocar a corrupção, mas tem uma pessoa que se Pois é. corrompeu. E outra, a corrupção, você tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. Você tem o corrupto e o corruptor. Tá? Então você tem que pegar os dois. O empresário que está corrompendo o agente público e o agente público que se corrompeu em troca de vantagem. E você tem que começar a dar nomes, apontar nomes. Falar, ó, fulano de tal tá roubando, ciclano tá roubando. E eu vou mais além. Começar a quantificar quantas pessoas são vítimas, inclusive até mesmo de homicídio, devido a esse roubo. Porque, por exemplo, Uhum. o PT roubou 500 milhões de reais. Quantas pessoas morreram por falta de atendimento no hospital? Pois Quantas é. pessoas morreram em acidentes em estradas esburacadas e mal feitas? O acidente da TAM, por exemplo, que na investigação inicial foi que devido à falha na pista que não teve a ranhura. Uhum. Tá? Quantas pessoas morreram naquele acidente? Isso é fruto de ineficiência estatal. Isso é fruto de corrupção. Então tem que começar a colocar no corrupto a pecha que é um crime hediondo. E é mesmo. Porque vem a analogia que o pessoal do Instituto Borborema colocou, que falaram, quando você pega o dinheiro público e rouba ele, você está roubando o tempo da pessoa. Você está roubando a propriedade privada da pessoa. Você Uhum. trabalha, você gasta uma energia, um esforço X para produzir algo. O Estado vem, pega 40% daquilo que você produziu e fala, não, eu vou te dar saúde de graça, educação de graça, rodovia e segurança. Ok, é positivo. E aí, o Estado não te entrega isso, você tem que pagar do seu bolso a parte, e ele pega e desvia seu dinheiro para manter o poder dele sobre você. Para mim isso tem nome, chama escravidão. Eu acho que as pessoas têm que tentar entender, né? Ou seria mais prudente tentar entender que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando do mundo real. Então, pessoas são corruptas e elas são agentes, são elas que agem. Então, é aquela coisa, dar nome aos bois e ir atrás. Porque ir atrás de uma coisa abstrata não vai dar em nada, né? Ir atrás de corrupção, ir atrás sei lá. Por exemplo, vamos combater o crime. O crime também é uma coisa abstrata e tal. Então a gente tem que ir atrás das coisas reais, né? Dos agentes, do criminoso. A gente tem que ir atrás do criminoso e não do crime. Essa jogada semântica aqui precisa mudar na cabeça das pessoas. E aí, e também entrando um pouco mais dessa militância de direito, acho que por falta nos YouTubers, eu até fiz um texto sobre isso, um pouco mais de maturidade. Nem sempre quando uma pessoa te xinga, você vai lá e, como eu posso dizer, vou usar o termo certo, responde da mesma maneira. Às vezes, como diz da Bíblia, né? Dá outra cara a tapa. Pega e Uhum. liga. Fala, o que você está escrevendo aqui? Não entendi. Isso não. Eu falei, meu, apaga isso aí. Vamos conversar aqui no privado. Depois a gente conversa em público. Ponto. Definir uma estratégia, aí sim sai para o público, para as massas. Exatamente. E fica essa discussão no Twitter. No Twitter tem muita gente que tá lá, que gosta de ver a briga, quer só o oba-oba, Que gosta da treta, né? da treta, aí já começa o leve trás pra cá, pra lá. Aí vai esquentando os ânimos e aí você vê que você não chega a lugar nenhum. Eu vejo que o brasileiro, não sei se você vai concordar, ele tem um grande problema com disciplina e hierarquia. O Sim. brasileiro ele tem uma dificuldade imensa de respeitar tanto a disciplina quanto a hierarquia. Eu vejo muito, agora vou tocar num ponto polêmico, assim, você vê em grupos, assim, associações, sempre tem uma briga e a associação começa a se dividir. Aí Uhum. depois tem outra briga que vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. É difícil você ver união. Não sei se você tem esse mesmo posicionamento.
Sim, eu acredito que sim. É aquilo que você falou, falta maturidade, né? E é muita briga de ego. Eu acho que as pessoas são muito vaidosas e aproveitam aí a fama que tem no YouTube. Isso aí eu não tô falando especificamente de um youtuber. Tô falando desse bolo todo, né? Dessa bolha toda no YouTube. E é isso, eu acho que existe muita briga de ego aí, falta maturidade mesmo. E igual você falou, o que eu pensei foi o seguinte: o que seria prudente fazer numa situação como essa? Olha, houve a divergência, beleza. Igual você falou. Vamos conversar no privado? Vamos. Por exemplo, o Nando Moura, que sempre gostou muito de fazer isso com o MBL, o que ele deveria ter feito? Não, vamos fazer o seguinte: vamos nos reunir, né? Os youtubers de direita, vão fazer uma reunião. Pode ser que, igual ele gosta de chamar o pessoal para casa dele, vamos fazer uma reunião aqui em casa e a gente discute, debate, primeiro em privado e depois a gente discute aqui entre a gente, pro público em geral, qual é a visão de cada lado, entendeu? Sem essa coisa de briga de egos. Porque o debate também é saudável, mas não essa briguinha que tá aí, né? Sim, e às vezes você pode até traçar uma estratégia comum. Eu estava dando uma analisada nos pontos centrais do argumento de cada um. No do Moro, ele acha que tem que ter a CPI. O Alan dos Santos, ele acha que a CPI é inútil, que não tem que ter, tem que focar na PEC da Bengala. Tem uma terceira corrente que fala, ó, pode ter a CPI, mas não necessariamente precisa ser agora, que agora nós temos que focar na reforma da Previdência. Sim, tem a questão do impeachment também, né? Impeachment. Eu tendo a concordar com essa terceira corrente, que é mais ou menos ideada pelo Evandro Pontes. Dá para juntar e falar assim, ok, vamos fazer o seguinte, vamos concentrar os esforços agora, esses 2 meses, na reforma da Previdência. Uhum. Assim que for aprovada a reforma da Previdência, a gente concentra esforço na CPI. Ponto. Exatamente. Você não deixou de fazer uma coisa ou outra, você concentra a sua mão de obra num ponto específico. Né? E aí você consegue ir traçando estratégia assim, ok, agora vamos atacar esse problema, agora vamos atacar aquele outro, agora vamos atacar esse terceiro problema. Porque não adianta. Tem muita coisa acontecendo. Tem um STF desmandando. Você tem um Senado hoje com uma pauta bomba. Você vê eles queriam praticamente legalizar o Caixa 2 hoje. Então, todo dia vai ter uma briga diferente. Fora as grandes brigas, que é contra o STF, contra o Foro de São Paulo, contra a imprensa. Então, é o que você falou. Senta, discute, chega no meio termo, fecha o consenso e fala, ok, agora nós vamos assim. E nós vamos caminhar desse jeito. E importante, aprender a se curvar ao propósito. O propósito tem que ser maior que todo mundo. A meta de criar um país melhor, de colocar o Brasil entre os maiores países do mundo, tem que ser para todo mundo. Exatamente. Inclusive, isso aí que você falou que a gente deveria focar na reforma da Previdência, eu acho que foi o Alan dos Santos num vídeo de resposta lá ao Nando Moura, que ele mostrou lá uma fala do Alcolumbre, né? Eu não lembro exatamente como é que era a reportagem, mas ele falou que o Alcolumbre estava pensando em entrar com essa coisa lá do Lava Toga, mas que ia de certa maneira prejudicar o andamento da reforma da Previdência. Então a gente já consegue tirar aí como que está se desenvolvendo esse jogo. Então seria realmente mais prudente agora focar na reforma da Previdência e posteriormente focar aí nesse lava-toga. Eu entendo, por exemplo, o argumento do Nando Moura, que inclusive foi desenvolvido depois da defesa inicial dele, que é de que mesmo que não dê em nada, né, isso pode gerar uma pressão popular e a partir dessa pressão popular a gente poderia conseguir alguma coisa. Eu concordo com isso, mas talvez não seja o momento. É igual você falou, eu fico com essa terceira opção aí que talvez seja melhor focar nessa lava-toga depois da reforma da Previdência. Sim, sim. E pessoal, nós temos aqui a visita de um ilustre membro, que é o Daniel Indec. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Desculpa o atraso. Não, filha. Eu tava com um vendedor aí me fechando um seguro de vida e era o Felipe Neto. Isso é importante. Não é tão importante assim. E aí, então me atrasou tudo. Não tá com o cabelo pintado não, né? Ainda não. Ainda não. Vamos lá, Daniel, a gente tá falando aqui sobre a treta dos youtubers no final de semana, a respeito da CPI da Lava Toga.
Não sei se você Ok. acompanhou a discussão que teve entre Sim. o Santos e o Nando Moura. Qual que é a sua Sim. opinião? O que você acha a respeito disso? É engraçado, né? Eu não vi a opinião do Marcos, desculpa ter perdido aí, mas me parece assim, é muito curioso, porque você entende os dois lados tendo razão, né? Quer dizer, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua razão de ser como argumento, mas vai haver essas diferenças sempre, né? Quer dizer, não é o tipo da coisa que você vai chegar num acordo tão fácil. É muito engraçado isso, porque quando a gente falava assim, olha, é muito interessante, eu não sei vocês, mas, sei lá, antes das eleições ou até antes do impeachment, você falasse assim, olha, tudo que eu quero é um Brasil sem o PT. Né? Era muito fácil. Todo mundo concordando, você tinha da extrema direita, se é que isso existe, não sei, até o MBL, enfim, você tinha toda aquela mancha gigantesca de povo brasileiro falando, eu não quero o PT. O que eu sei é que eu não quero o PT. Agora que você não tem o PT, você precisa definir um caminho, aí começa essas segmentações, né? Você começa essa definição e cada um tem um vislumbre diferente para o Brasil. E essa questão da Lava Toga, ela entra, para mim, por exemplo, muito que nem o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Né? Você vai ver uma miríade de opiniões diferentes mesmo dentro da direita, né? Sou contra, sou a favor, eu queria ele no Congresso, prefiro no Congresso, ou então, a gente não pode passar essa sensação de nepotismo, mesmo que não seja propriamente dito, mas passa uma sensação ruim, então assim, tem muitos meandros aí. Então eu entendo a opinião dos dois nesse caso, e eu sinceramente eu não gosto muito desse caminho que o Olavo, né, está seguindo nesse aspecto especificamente, e eu sigo mais o Nando Moro. O que eu acho engraçado quando você vê isso, você fala, é um racha na direita. Não é racha na direita. O próprio Olavo, ele fala o seguinte, quem concorda tudo comigo é um babaca, não é um imbecil. Então, aqui é uma oportunidade bastante clara, no meu entender, que você deveria, sim, discordar do Olavo. Eu acho que o Nando, nesse sentido, tá mais certo de você... Tá bom, vamos tentar ser um pouco mais... Deixar uma marca mais retumbante, fazer as coisas de maneira com mais celeridade, mesmo que seja um pouco atrapalhado nesse aspecto, nesse sentido, eu entendo essa perspectiva. Eu peguei o finalzinho do comentário do Marcos e falei assim, vamos focar mais na Previdência agora, depois a gente vai lavar a toga. Eu acho que a grande vantagem, o que acontece, se você deixa esse povo muito acomodado do STF, eles já estão pintando e bordando agora. Imagina se você falar assim, olha, a lava-toga não é tão importante assim, ou o que quer que seja. Eu sei que você poderia falar assim, não vai chegar no STF, porque, enfim, precisa de um fato novo, precisa de uma acusação, precisa de não sei o quê, etc e tal, para chegar neles. Tem toda aquela questão jurídica que eu desconheço, terminologia técnica, mas a ideia é que tem gente falando assim, dificilmente vai chegar no STF. Eu digo, vai chegar, você tem como chacoalhar algumas árvores aí, vai acabar caindo alguma coisa nova e diferente. Como, da mesma forma, se você pegar o exemplo por exemplo, o Lula aprovou a delação premiada. E a graça de tudo isso é o quanto isso foi usado contra ele, né? Então, você não prever as consequências dessas chacoalhadas aí na questão de legislação, investigação, porque todo mundo tem alguma coisa ali. A grande vantagem, essa é uma grande vantagem do Bolsonaro. Ele falou muito, não me chama de corrupto, né? Porque, enfim, ele consegue se destacar desse meio, né? Tá mais que provado isso, tá nas gravações, nas delações. Estão falando, o Bolsonaro tá fora disso. Então, assim, aproveita, cara, aproveita, se joga nesse sentido e demonstra para todo mundo que realmente você é um cara diferenciado, entendeu? E bate de frente e fala assim, tá bom, vamos investigar todo mundo nessa porcaria aqui. Vamos arrebentar isso aqui, entendeu? Aproveita esse primeiro ano que tem esse apoio popular, que tem o voto por trás, entendeu? Agora, eu acho que se deixar esfriar e falar, não, primeiro vamos cuidar... Porque assim, você fala assim, bom, vamos cuidar da Previdência agora, depois tem reforma tributária, depois você tem reforma não sei o quê, aí tem que aprovar o orçamento, e aí pronto. Aí vai ficar lá para 2050 e esse povo, assim, né, o Gilmar vai ter morrido de velho já, entendeu? O Gilmar, o Dias Toffoli, toda essa forja. Eu acho. Mas o ruim não quebra.
Eu sei que vaso ruim não quebra. Mas eu acho que se você acelerar, eu acho que o ganho é muito maior. Minha opinião pessoal, que eu concordo com o Nando nesse caso, tem que ser um pouco mais radical, tem que bater de frente e tem que mostrar justamente que o governo Bolsonaro não é qualquer outro governo. Entendeu? Ah, outro governo seria mais prudente? Sim, é verdade. Às vezes eu acho que a prudência atrapalha, minha opinião. Não, a gente entendeu, a gente estava conversando mais ou menos nessa linha. De Sim, você ter uma militância que sim. consiga. Pelo que eu entendi que você está falando ali, é assim, ó. Bota o pé na porta, chuta o balde. Isso, exatamente. Basicamente é isso. Eu estava Concordo com você. até pensando, eu comprei esses dias para meus filhos, eu comprei aquele jogo Combate. Sabe aquele jogo Combate? Vocês conhecem? É isso. Então, pegar a pecinha, botar assim, botar soldado e o cabo, deixar como perfil, né? Os dois, assim, as duas pecinhas, o soldado e o cabo. Deixar a mensagem bem clara. É o meu sentimento nesse momento, é o soldado e o cabo, Entendi. entendeu? Aí eu vou deixar uma pergunta, eu vou jogar a bola pro Ica. O Ica, pergunta que eu falo. Foi na tese do Daniel, pergunta é: estamos preparados para botar os dois pés na porta? Essa pergunta é difícil. Agora, eu queria entrar nisso aí que o Daniel falou, e eu concordo com ele. Inclusive, isso é uma coisa que eu concordo desde quando o Bolsonaro ganhou. Lá, logo no primeiro mês, eu achava e ainda acho que ele deveria tomar uma postura mais firme quanto ao Supremo, porque o Supremo já vem afligindo o Brasil há muito tempo. E uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, fugindo um pouco da CPI da Lava Toga, é justamente a postura do Bolsonaro quanto ao Supremo. Eu não vejo o Bolsonaro batendo de... Porque o que a gente tem que ter em conta aqui é o seguinte, são 3 poderes e precisa haver um equilíbrio. E não há esse equilíbrio hoje em dia. O executivo, pelo amor de Deus, é um dos poderes. Então ele pode ser uma força, ele pode ser o agente aí que vai bater de frente e deve bater de frente. E eu não vejo essa postura do Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu sinto falta nele. Agora, juntando com a CPI da Lava Toga, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, da postura dos youtubers de direita, o que eu igual estava falando com o Eduardo aqui antes, Daniel, que eu escuto um lado, concordo, escuto o outro lado, concordo. Então eu não cheguei numa conclusão ainda, entendeu? Por isso que essa terceira via aí me parece interessante, justamente porque eu estou em cima do muro nessa questão, entendeu? Mas o que a gente estava falando, igual a gente estava falando antes de militância, juntando com o que o Olavo tinha falado, explicando o que seria uma militância, era justamente o pessoal agir de uma forma mais madura e de realmente dialogar, em vez de chegar e falar, não, é meu inimigo, não, vou bloquear, vou fazer aquilo e tal, e começar essa briguinha interna dentro da internet, que é a força que atualmente o presidente tem, que é as redes sociais, em vez de fazer isso, realmente dialogar, chama para conversar, conversa no privado, chega num consenso, ou não precisa chegar num consenso também, mas age de uma forma mais menos radical nesse sentido. O Lavo, ele falou, enfim, já tem um bom tempo, ele falava assim, olha, engraçado como ele cantou algumas bolas fantásticas, assim, no sentido de, falou assim, olha, o primeiro candidato verdadeiramente conservador que aparecer vai pegar o caneco, né, vai sentar lá no Palácio do Planalto, e foi isso que aconteceu. Não talvez tanto por mérito dele, mas porque realmente é uma alternativa que condiz com o perfil do povo brasileiro, basicamente, né, e que já estava, inclusive, com o saco cheio do PT. Então, ele falou assim, só que não adianta nada, cara, o que você precisava construir era de baixo para cima. O Olavo bateu muito nessa tecla, né? Você primeiro precisa ter uma militância, depois você precisa ter ocupação de espaço, fazer exatamente o que a esquerda fez. E aí, quando você chega no topo, é uma consequência e aquilo se mantém, entendeu? Com força. Quando ele falou assim, bom, e vai surgir o primeiro cara lá, e não sei o que, tudo bem, chegou o Bolsonaro, praticamente candidatura independente, num partido mambembe, enfim, usado de maneira bastante, digamos assim, temporária. O PSL não representa absolutamente nada, é um balaio de gato, tem tudo quanto é coisa lá, né? Pelo amor de Deus, olha o frota, né? E aí, então agora sim, ele é um cavaleiro solitário, ele virou um Dom Quixote ali, né? Então, assim, na minha opinião, já é possivelmente o melhor presidente que esse país já teve na época da República. Mas você tem a sua atuação muito limitada, porque justamente ele está isolado. Então, o que acontece? O legislativo está pintando e bordando, né? Olha essa questão, por exemplo, da verba que eles estão pedindo 3,7 bilhões, né, para verba eleitoral, etc. e tal. E vem o judiciário e fala o seguinte: olha,
Na verdade, aí é um argumento, inclusive, pró-monarquista, né? Porque a monarquia fala assim, nós somos o poder moderador, né? Se tem bagunça, a gente não põe ordem na casa. Bem, no judiciário, eles falam que eles são isso. A gente, na verdade, é o poder moderador, né? Já teve ministro falando exatamente isso. Nós somos o poder mais democrático. Nós somos, enfim. Sim. Então, eles se julgam acima do bem e do mal. Então, assim, se você, por um lado, se você não bater de frente, concordo plenamente, irmão. Se você não bate de frente, então acaba entregando o país para esse tipo de gente. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de força. Então, assim, faz muito sentido a questão da militância, né? É urgente, isso é importante, essa questão de organizar. Eu acho que muito mais do que evitar o conflito e iniciar um diálogo, é simplesmente organizar esforços. Se você vê, só para vocês terem uma ideia, você pega o caso dos libertários no Brasil, os libertários estão 20 vezes mais organizados do que a direita, né, do que os conservadores, né, estão 20 vezes mais organizados, e começaram agora, entendeu, tem 5 anos aí que se ouve falar em libertarismo no Brasil, e então o Olavo tem muita razão nesse sentido, em falar que precisa organizar primeiro a direita, construir alguma coisa no sentido mais direcionado, e, enfim, ter isso mais a casa arrumada, e depois, a partir daí, você, enfim, vai bola para frente. Mas eu gosto muito dessa, como eu disse, eu sou muito fã dessa ideia de você fazer um furacão aí, porque senão eu acho que você está entregando a faca e o queijo na mão das pessoas erradas, entendeu? O Bolsonaro, a única coisa que ele tem hoje que dá força é o voto, né, o apoio popular. Só que isso tem a sua limitação, né? Então, por conta das instituições brasileiras que, enfim, o Estado concentrou tanto poder no Brasil, pode se dar o luxo de se manter totalmente alienado do povo. Você tem, por exemplo, você está falando em corte de despesa, redução de Estado, venda de ativos, né, da União, forma ministerial, né, redução de ministérios e não sei o que, enfim, toda uma austeridade absurda no Executivo. Vem o Judiciário e fala, não, almoço com caviar e champanhe, por favor, todos os dias, entendeu? Quer dizer, totalmente descolado da realidade. Então, eu acho que precisa dessa chacoalhada. Eu acho que aproveitar e falar assim, Bolsonaro fala assim, eu tenho 54 milhões de votos, eu não lembro exatamente o número, tenho 54 milhões de votos, eu quero usar esse apoio para dar uma chacoalhada nisso aqui e deixar um legado, entendeu? É fundamental você estruturar o país com reformas, mas também eu acho que precisa dar aquilo que eu falei semana passada aqui no podcast, né? Eu falei assim, poxa, a gente fez tanto esforço desde 2013, né? Causando nas ruas e não sei o quê, e balançando, bateu de frente com o Judiciário e o Legislativo. Os dois poderes que são democráticos responderam porque, enfim, são democráticos. Agora, o único poder que não é democrático, a gente vai, sabe o quê? Vou deixar para daqui a pouco, vamos organizar a primeira casa. Não, aí não, acho que não funciona. Então, por isso que é importante tudo ao mesmo tempo agora. Você tem uma situação de emergência, entendeu? Eu vejo dessa forma. Reformas, organização de militância e bater de frente com essa turma. Só isso. Só tudo isso. Não, mas eu entendi. Eu acredito que se você organizar, mesmo que de forma rápida assim, questão de 15, 20 dias, organizar as lideranças estaduais, cada um no seu estado, coordenando, você criar uma central assim, falar, pessoal, a ação é essa, a gente vai bater de frente com o STF e vamos bater de frente com essa estratégia. Vamos pedir a CPI da Lava Toga para gerar fato político. A gente sabe que o Gilmar Mendes não vai depor na CPI, mas só o fato de pressionar para ter a CPI for aberta, isso já é notícia, a gente já consegue pautar o assunto. Pautando o assunto, começa a turma dos memes que a direita faz muito bem, né? Começa a fazer meme e inflamar a população. E aí você chega uma hora que a população já está tão inflamada que o fato de você pegar um ministro e tirar ele, fazer o impeachment dele, não assusta mais ninguém. Não vai ser aquela coisa assim, o governo está sendo um ditador. Não. O pessoal vai falar, até que enfim se tirar esse ministro aqui. Então é possível. O povo não aguenta essa turma. Vê como eles são tratados em aeroportos, vê como eles são, sabe? Aliás, só para citar, Eduardo, você falou assim, só alguns dias, a gente tem referências boas. Pega nos Estados Unidos o Tea Party, pega o pessoal de proteção à segunda emenda, entendeu? Da proteção ao direito de uso de arma. Como eles são organizados pra caramba, cara. O NRA, pega essa turma toda da direita dos Estados Unidos, que é super organizada, tem um plano, fala assim, vem cá, passa um PDF para nós aí do planejamento plurianual de vocês, aí a gente dá uma olhada aqui, dá uma checada. Você tem
Entendeu? Você tem que organizar. Tem até cartão de crédito. Tem até cartão de crédito para os associados. Conta em loja, tudo. Então eu acho que isso aí é igual essa direita ou conservadorismo organizado que tem nos Estados Unidos. Eu acho que a gente não consegue coisa muito parecida no Brasil atualmente por uma única razão: dinheiro. Não tem ninguém disposto a investir aqui. Igual, por exemplo, você pega o movimento da segunda emenda lá nos Estados Unidos e tal. Isso envolve muito dinheiro, tem muito dinheiro envolvido, tanto na esquerda quanto na direita. Aqui não, aqui é essa massa dispersa, onde a gente tem essa espécie de noção coletiva do que defender, mas não tem nenhuma organização, entendeu? E falta dinheiro, com certeza falta dinheiro. Não, mas não dá para fazer. De contornar isso. O Alan bateu muito nisso. O Alan do Terça Livre, ele bateu muito nessa tecla da questão do dinheiro. Falou assim: vocês querem que a gente monte um canal profissional de verdade, mas cara, quem vai assinar essa porcaria? Tipo, não tem isso, e mesmo que vá assinar, tipo, pra gente estruturar um negócio desse, precisa de investimento, precisa de dinheiro. Não tem dinheiro, entendeu? Não tem quem invista. Se eu conseguir um Soros da direita, um George Soros da direita, aí tudo bem, beleza. Aí você, entendeu? Tem uma enxurrada de veículos de comunicação que o cara consegue montar toda uma rede absurda internacional para defender essas ideias. Agora, na direita você já não tem tanto isso. Eu digo o seguinte, tem, mas não é concentrado, é diferente. Na direita você tem o dinheirinho de cada um, né? Você tem o realzinho sobrando de cada um, aquele cafezinho que você consegue. Nos Estados Unidos, pega o caso do... qual é o nome daquele youtuber lá que vive sendo derrubado pelo YouTube? Me fugiu agora o nome. O Joseph Watson? Não. É um rapaz. Não é. Esse é britânico. Eu tô falando um canadense. Crowder. Isso, esse, o Crowder. O Crowder, ele é fantástico. Ele tem, enfim, ele conseguiu amealhar aí milhões de seguidores. E o cara, como é que eles fazem lá? Depois o Shapiro fez a mesma coisa, etc e tal, o Ben Shapiro, que é fazer planos de assinatura, entendeu? Você pega, sei lá, $10 por mês, que quer que seja, e aí você pulveriza o seu, entendeu? Não é um cara bancando, é uma massa de pessoas que compra e você tem acesso exclusivo a informações, alguns produtos do cara, etc e tal, mas no final das contas, assim, você tá patrocinando ele com $10 por mês, entendeu? E aí você junta, porque você junta 10 mil caras pagando 10 por mês, você está falando em $100 mil, entendeu? Por mês garantido. Então, eu acho que falta um pouquinho essa visão de negócios para a direita também no Brasil, entendeu? Criar alternativas criativas para levantar dinheiro, que não necessariamente você precisa de um George Soros, de maneira concentrada. Você conseguiria pegar destaques da direita, fazer um plano de marketing, uma coisa bacana, vender como uma coisa interessante, entendeu? E as pessoas seguiriam. Eu vejo dessa forma. Eu acho que você poderia agregar valor, porque simplesmente não existe uma opção no Brasil hoje. O que tem de opção de direita, em termos assim, eu quero consumir estritamente aquela mídia de direita durante 24 horas por dia, tipo uma Fox News. Você não tem, cara. Então, a Fox acabou se tornando o principal veículo de comunicação dos Estados Unidos, lá em termos televisivos, né? Líder em praticamente todas as categorias, todas as idades, etc e tal. Então, acho que se for um negócio bem feito, você tem público, você tem demanda. O Olavo, ele bate muito nessa questão política, né? Você fala, como é que você tem um país que é conservador, e qualquer pesquisa de opinião vai te mostrar isso. Faz uma pesquisa sobre aborto, sobre drogas, sobre casamento homossexual, o que você quiser, você vai estar lá, extremamente claro e óbvio para todo mundo que esse país é um país conservador. E se você tem 35 partidos e não tem um único de direita, como é que pode um troço desse? Não é você entendeu? Então, assim... não tem uma mídia de direita, né? Exatamente. Como que não tem um partido político que represente a vontade popular e não tem uma mídia que as pessoas possam consumir. Esse é muito louco, esse país. É muito louco esse. Vamos fechar isso aqui e botar fogo. Hoje o podcast é revolta. Não, eu vou além. Não tem nada de cultura conservadora. Quando eu falo de cultura conservadora, não é só do ponto de vista político. Você não tem um filme. Você pega todos os filmes nacionais exaltando bandido ou exaltando pobreza. Você não tem um filme nacional que você tem um herói, por exemplo. Que passa Sabe onde você conseguiu isso? Como chama lá do Capitão Nascimento, lá, o Tropa de Elite. Tropa de Elite.
Os caras reclamaram tanto que o segundo virou, entendeu? Aí eles mudaram o caminho e o segundo já virou uma coisa mais progressista, não sei o quê. É. A mesma coisa aconteceu no Mecanismo. Primeira temporada, os caras bateram na esquerda. Aí, isso aqui é muito fascista. Tá bom, então, segunda temporada, veja bem, não é bem assim. Ó, Estragaram tudo. acho em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, onde está tendo uma encenação de Hamlet, onde você tem alguma peça, Rei Lear, nada, você não encontra. Você encontra porcaria. Você encontra coisa assim, que vai falar ou de pauta LGBT, ou de racismo, ou vem colocando ideologia de gênero, ou até stand-up. Você vê que teve aquele stand-up daquele rapaz que imitava a Dilma lá. No meio de stand-up ele já começou a fazer um ato político, sabe? Meu, faz piada. Faz piada com o Bolsonaro, mas faça piada boa. Não, ele quer fazer militância política no meio do show. Então, realmente, tem um mercado, é um mercado de consumo muito grande, tem demanda, a população gosta. Os únicos que conseguem atender um pouco essa demanda é o pessoal do sertanejo. Eles, com a música deles, do estilo popular, então você vê que eles enchem show, vivem totalmente a par do sistema, você vê que eles não passam na Globo, você vê que eles não passam nas grandes rádios, pelo menos aqui em São Paulo, mas se você vai para o interior do país, eles fazem um sucesso danado. Você lembra que uns 20, 30 anos atrás, você tinha toda semana, todo final de semana, você tinha uma apresentação gratuita no Ibirapuera de uma orquestra sinfônica, orquestra filarmônica, de um concerto de verdade, não era uma palhinha, não, era um concerto mesmo, muito bacana, gratuito, aberto para o público em geral. Você lembra disso ou não? Não lembro. Inclusive, eu fui a bastante shows deles. Tinha tanto no Parque Ibirapuera, como também teve alguns no Sesc Itaquera. Tava lá sentadinho na grama, tudo. Tinha show de jazz, tinha orquestra filarmônica. Então onde foi parar isso, cara? Tá faltando tanto isso. Você falou do Ray Lear. Eu lembrei dessa época, eu escutando Tchaikovsky no Ibirapuera, eu falo assim, caraca, que animal isso. Acabou. Entendeu? No máximo você tem a orquestra na Sala São Paulo, que é excelente, é sensacional, mas, óbvio, é um espaço muito mais restrito. Não é uma coisa assim popular que você faz. Sim, não. É difícil, é difícil. Sabe uma coisa que acabou? Fanfarra de escola. Eu acho que a gente o tempo, eu estudei nos anos 80, a gente tinha banda de fanfarra. O pessoal tocando, só dançando. Isso acabou. E isso falta. Eu gostei bastante até que teve o desfile de 7 de setembro. Foi bem legal, mas aqui em São Paulo nem sequer decoraram o AMB. Foi um descaso total da prefeitura, felizmente. Mas em Brasília foi bonito, no Rio de Janeiro também estava muito bonito. Mas é bom que Bruno Collor. Esse é o próprio prefeito da história São Paulo, ele conseguiu superar o Haddad, é inacreditável. Nossa, é impressionante. Quando você acha que é o fundo do poço, você acha um alçapão pro porão, né? Para descer mais ainda. É um negócio muito sério. Bruno Covas, você fala assim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a memória do seu avô? O avô dele era centro-esquerda, mas era um cara com a cabeça no lugar. Vamos organizar as contas, vamos resolver, vamos sanear o Estado, vamos, sabe? Não, o negócio agora... Não, vamos baixar a regulamentação sobre patinete, que é muito importante, a cidade precisa mesmo disso. Realmente é sensacional. 7 milhões de empregados na cidade, a pessoa começa o negócio, começa a alugar patinete, ele vai lá e literalmente rouba o patinete da pessoa. É inacreditável. Aí eu vou jogar pro Ica. Marcos, pergunta. Você não acha que numa dessa, quando o agente público tá lá, tirando o ganha-pão do empreendedor, não deveria rolar uma desobediência civil? Sim. Eu tava vendo um vídeo sobre Roma e eu não sabia disso, não. Disse que na Itália o Uber é proibido. Ah, é? Israel é proibido. Pelo que o brasileiro falou lá no vídeo, quando ele tava conhecendo Roma, ele falou que não existe Uber lá, que é proibido. Israel é proibido. O pessoal fala que foi lobby do taxista. Eu acho que numa situação dessa, com certeza, deve ter uma revolta. O pessoal tem que falar, né, velho? Se o pessoal ficar aceitando isso aí, o poder desse pessoal só vai aumentando. E eu não tenho muito o que falar do Covas, porque eu não acompanho muito, mas já vi algumas coisinhas, né? Mas o Covas, ele era vice do Dória. Agora me explica isso. Pra você entender como é que funciona assim, então você tem num ano você tem eleição para prefeito, vereador, e 2 anos depois você tem eleição para presidente, e governador, e deputados estaduais e federais, e senadores. Aí o que acontece? É sempre assim, a pessoa se elege prefeito, uma capital, e aí dá 2 anos, ele pula para concorrer para governador, para senador, ou até para presidente, e larga a prefeitura.
Então a prefeitura é só um trampolim. Não, mas eu queria que me explicasse a inconsistência de ter um Dória e um Covas aí do lado. Tipo, é só Brasil mesmo pra ter umas coisas dessas, né? Não é que o Dória seja uma maravilha, não gosto do Dória, mas tipo, pelo que ele falava, que ele defendia, e tem o Covas falando que propõe justamente o oposto em várias pautas, é uma coisa louca isso aí, né? Pensa o seguinte, tá? O PSDB hoje não tem a menor ideia do que ele é. E aí me aparece um Dória que usa a estrutura do partido para se promover, né? Para meio político. O Dória é o famoso esquerdista de direita. Não sei se você... Entendeu? Então ele fala, não, eu sou centro moderado, um pouco à esquerda, mas na verdade à direita. Então, assim, o que você tem como vice? X, qualquer coisa, velho. Se aparecesse um cara completamente descontrolado de esquerda como vice, ou então um militar. Você vê, por exemplo, ele concorreu contra um esquerdista, o Márcio França, no governo do estado. O Márcio França é esquerdista, assim, assumido. Cara, assim, tem um currículo enfim, militância, etc e tal. O cara tinha como vice uma militar. Não era um homem ou uma mulher? Não, é uma mulher. Uma mulher, militar. Agora me explica um negócio desse também. Não tem. O Brasil é assim. Você falou bem, mano. X. Entendeu? Seja o que Deus quiser. Que é o samba do querido doido. Tem... Exatamente. Você tem muito no Brasil, você tem assim, muita gente que é de esquerda convicta, muita gente que vai de esquerda na emoção, e aí você não tem do outro lado o conservador convicto. Você tá tendo agora, que tá surgindo. Então você tem muito nesse meio o fisiológico. O fisiológico é aquele cara que ele é assim, eu quero me dar bem. Não importa quem morreu, só quero saber de chorar. Então, tá no top à esquerda? Opa, eu sou de esquerda. Ele vai lá e fala que é de esquerda. Tá no top à direita? Ele vai lá e fala que é direita. É o discurso de ocasião, né? O discurso de oportunismo. Então, privatização está em alta, eu sou pró-privatização, então vamos privatizar tudo, né? Mas porque não sei quem está precisando de ajuda. Não, então vamos criar uma estrutura assistencial, não sei o que também. Que adianta você privatizar de um lado e aumentar o Estado do outro, entendeu? Tem coisa que não faz sentido. Então não tem nem coerência interna o negócio. Não é que o cara não tem ideologia formada. Não tem coerência interna. Frota da vida, né? Não sei o que, porque... Acabou, cara. Não, Ciro, desculpa, Ciro. Cala a boca, seu animal. Fez um vídeo 6 meses atrás falando mal do PSDB e já tá filiado no PSDB como vice-líder. O Frota, eu vou ser muito sincero, o que eu gosto do Frota? Eu gosto muito dele. Eu gosto no sentido de que ele é a tradução perfeita do que é o político brasileiro, entendeu? É um desgraçado que caiu de paraquedas lá, não tem a menor ideia do que tá fazendo, e o cara, ele decide uma hora de esquerda, uma hora de direita, ou tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Então... Temos que botar o pé na porta. Acho que essa é a conclusão. Todo mundo concorda que Bolsonaro, chuta o balde, Bolsonaro. Estamos contigo. Inclusive o pessoal votou nele esperando isso, né? Exatamente, perfeito. Perfeito. Mete o cabo do soldado lá e vamos que vamos. Agora, falando de outro assunto que também tem a ver com militância, ideologia de gênero. Raquel Dodge, na última semana da Procuradoria-Geral da República, deixou vários presentes. Entre eles, entrou com uma ação na justiça querendo obrigar as escolas na ideologia de gênero. Eu vou ser sincero, não tenho nem muito o que comentar sobre isso. Senão eu vou ser processado. E aí, Marcos, o que você acha disso? Papai Estado... O filho tem que aprender. É o papai Estado, não, é o demônio Estado, né? Isso aí já era esperado, né? O movimento da esquerda identitária já vem trabalhando para isso acontecer já há muito tempo e vem tentando forçar isso nos municípios, nos estados e agora em âmbito federal. É o que você falou, não tem muito o que opinar sobre exatamente essa medida aí não, porque ela já era esperada, mas a gente pode tentar argumentar os absurdos por trás dessa ideologia, o que isso pode acometer as crianças e ao futuro do país. De novo, Brasil, né? Brasil é aquele país onde você tem na mesma semana deputados falando em aprovação do homeschooling, né? E a Procuradoria-Geral da República preocupada em impor ideologia de gênero nas escolas. Então, assim, é aquela doideira tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu me lembro de uma piada, vocês provavelmente lembram dessa piada super antiga, né, dos anos 90, que começou a se discutir o casamento gay no Brasil, né, e, enfim, principalmente capitaneado pelo judiciário, né,
caixa preta do judiciário sempre. Rolava aquela piada, né, do cara arrumando as malas, assim, eu falei, onde você tá indo? Ele falou, eu tô saindo do Brasil. Por quê? Ah, porque, meu, até ontem era proibido eu casar gay, ser gay, hoje é permitido, eu vou embora antes que seja obrigatório, né? Então, a Raquel Dodge, ela incorporou essa piada, falou, agora ela vai se concretizar. Você entendeu? A gente vai transformar. Sabe o que é engraçado? Tipo, você fala assim, vamos botar religião obrigatória nas escolas? Deus me livre! Que isso? Vocês estão loucos? O Estado é laico. Nação? Porque tem que ter liberdade, aquele laicismo, porque não sei o quê, porque tem que ter a separação entre o Estado e a religião. Fala, não, mas ideologia de gênero tem que ser obrigatório. Né? Você tem que enfiar um panfleto absurdo, destruidor, que é um negócio assim. Se você estuda a história desse negócio, isso é monstruosidade isso. Sabe, como isso foi gerado, é uma monstruosidade sendo obrigada nas nossas escolas. E então, assim, o foda disso aí é que é uma monstruosidade declarada, né? As pessoas que propuseram, articularam isso, elas, em livros e tal, elas declaram as intenções, que é justamente a destruição, ou seja, pode ser do patriarcado, da estrutura familiar, ou de uma estrutura opressora, seja lá o termo que eles querem, eles escolhem os termozinhos deles lá, né? Mas o objetivo final é justamente tentar destruir um dos pilares da sociedade, que é a família. Agora, e é interessante se a gente for pegar, por exemplo, no movimento homossexual, que eu vi uma notícia que saiu semana retrasada, se eu não me engano, falando que tava lá, não sei se foi na Veja ou se foi no Estadão, cientistas chegam à conclusão, não é exatamente esse o título, mas é mais ou menos isso, chegam à conclusão que não existe um gene gay. Aí eu pensei, interessante, não poderia ter vindo em tempo melhor isso aí, né? Porque a proposta da ideologia de gênero era justamente destruir essa narrativa criada pelo movimento homossexual anteriormente, que provavelmente poderia existir um gene gay, ou que as pessoas já nasciam homossexuais, e vem a ideologia de gênero, ela começa a ser mais articulado na década de 90, propondo que não tem nada disso, não tem nada de biológico, não tem nada de natural ou não natural, é só uma questão de construção social. Aí eu falei, bom, interessante essa notícia ter saído logo agora, né? Bem oportuno. Mas você vê, me chama muita atenção, Marcos, pelo seguinte. Eles mudam de opinião a cada 5 minutos. O Olavo fala muito dessa questão da dialética, né? De como se você usa essa dialética porque se é relativista, então obviamente você não tem uma verdade absoluta, você pode mudar a cada 5 minutos, e é exatamente o que eles fazem, que é para poder confundir, né? Confundir, separar a população, você não sabe mais o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, isso que você falou destruição familiar, destruição da ideia, né, que as pessoas têm sobre enfim, a importância da biologia, que vai muito além, na verdade, é a destruição da sociedade como um todo, né? Marx falou isso. Marx falou que o que é um ideal, o que é o objetivo ideal, é você criar uma sociedade perfeita que vai surgir sozinha, sabe lá Deus como, das ruínas da atual sociedade. Então, assim, o objetivo é destruir. Ele não falou como é que vai ser a sociedade ideal, o que é esse ideal. Ele só fala que a sociedade atual não funciona e, portanto, precisa ser destruída. Então, assim, a esquerda, ela é destruição, né, como um todo. Ela é destruição em todos os sentidos. Ela é destruição, ela é morte, não continuidade, né? Então, casamento gay que não gera reprodução, você tem o aborto, que é assassinato, né? Assassinato, assim, fica até, como é que eu vou dizer, assim, eles nem escondem mais, né? Nem escondem mais que assassinato, porque nos Estados Unidos, por exemplo, já se discute o aborto de um recém-nascido, quer dizer, não obstante você falar em poder matar uma criança dentro do útero, né? Matar um feto, quer dizer, hoje já se discute, já se debate e já existem leis sendo criadas para você permitir que nasceu, não gostei, joga no lixo, entendeu? Pode matar. Então, assim, daí para o assassinato de um adulto, enfim, não tem limite isso. Então, é a morte, né? Eutanásia também, defesa da eutanásia.
e por aí vai. Então é sempre morte, destruição, é não continuidade. Essa semana, inclusive, interessante, saiu que nos Estados Unidos está na moda você falar, você declarar publicamente que não vai ter filhos para não ter mudança, por causa da mudança climática, né? Para você não afetar mais ainda a mudança climática. Então, as pessoas estão declarando, realmente é original, é muito novo essa ideia de que a esquerda prega que a humanidade precisa se autodestruir, né? Precisa de extinção voluntária. Realmente é um negócio criativo, que eles estão falando isso desde Marx. Então, me chama atenção justamente, e aí você fala assim, tá bom, então vamos discutir isso. Não. Porque assim, quando você fala em doutrina nas escolas, eles falam, não, isso é pensamento crítico, né? Pensamento que, na verdade, a tradução é o eufemismo da escola de Frankfurt, né? Porque o pensamento crítico é justamente o nome dessa ideia. Então, o pensamento crítico, você precisa, né, pensar de maneira crítica a sociedade. Então, tá bom, então vamos discutir essas ideias que você está pensando. Não, aí isso é fascista. Isso é fascismo, a gente não pode discutir, né? Isso aqui está sendo discutido. Então, você não pode ter opinião contrária. Quer dizer, ele tem uma opinião pronta sobre o que discutir, mas se você questionar isso, então você é o errado. Entendeu? Então é crítico até dentro dos parâmetros que eles definem como crítica, apesar de que não existe uma verdade absoluta. Esse é o mais louco de tudo, né? Apesar de que tudo é relativo, ele só é relativo até o ponto em que você concorda com aquilo que está sendo dito. Né? Exatamente. Então, e esse pensamento crítico aí nada mais é do que um pensamento destrutivo, né? Porque é para criticar tudo. Você não faz proposta, você só desconstrói, né? Você só disse isso aqui não está certo, isso aqui é ruim, isso aqui não presta. Exatamente. Agora, então, o que é o ideal? Me fala o que você propõe. Não. Eu quero desconstruir isso aqui. Exatamente. Eu só quero desconstruir isso aqui tá errado, só vou destruir. Inclusive teve uma palestra que o Olavo deu recentemente para uma conferência da latina, alguma coisa assim nos Estados Unidos, que ele fala justamente isso. A posição dessas pessoas é como se essas pessoas tomassem uma posição tipo supra-humana. Tipo, elas estão fora, estão excluídas do processo, e estão ali como julgadores, né? Então, não é mais aquela ideia da esquerda de que era um projeto futuro. Não, você é o jogador atual, no presente mesmo. Você pode criticar tudo, você pode propor destruir tudo, e você nunca vai ser cobrado por isso. Porque você tem lá isso de alguma forma toma um ar de virtude, né? Você sair criticando e querer destruir as coisas. Então é só crítica pela crítica e realmente não existe uma proposta, é só destruição, desconstruir aquilo que já está aí. Exatamente. É só destruição e morte, né? Isso é esquerda. Basicamente, para mim, eu consigo resumir essas duas palavras, destruição e morte. O que você propõe? Vamos lá, como é que a gente vai chegar? Não, então, e se você imprimisse mais dinheiro? Bom, já foi comprovado que você imprimir dinheiro, você causa inflação, isso aqui. Não, mas não, desculpa, mas vamos lá, vamos discutir racionalmente essas ideias. Agora, é muito interessante isso. O Jordan Peterson foi perguntado por que o socialismo, mesmo dando errado no mundo todo, as pessoas continuam propondo essa maluquice, né? Em todos os sentidos, culturalmente, economicamente, etc. E tal, mas pior de tudo, economicamente. Ele fala porque o socialismo ele consegue se desvencilhar do lado negativo, né? Quando alguma coisa der errado, eles falam, não, isso não faz parte das nossas ideias, né? Não era exatamente como a gente queria, né? Então eles conseguem esse distanciamento falando justamente isso não pertence ao nosso hall de ideias, né? Eles apoiam até onde dá errado, eles falam, isso, é fantástico, é maravilhoso, acham um lado positivo, tentam vender isso como algo incrível, quando finalmente dá errado, porque vai dar errado, né? Ele é feito para dar errado, o próprio Olavo fala muito isso, é feito para dar errado, quando finalmente dá errado, eles falam, não era bem isso, né? Você vê o caso da Venezuela, né? Você fala, a Venezuela está destruída, os caras falam assim, não, isso não é socialismo. O Chávez ainda era, o Maduro já não é, então o Maduro foi errado, ele saiu do plano, não sei o quê, então eles acham um bode expiatório, né, jogam em cima do cara e falam, olha, não tem nada a ver. E em todos os sentidos, né, quando você está falando de questão de ideologia de gênero, né, quando você vê todos os casos que dão errado, você fala, não, sabe o que é? É que ele foi mal influenciado, não sei o quê. O Ben Shapiro, ele traz é muito interessante.
ele traz uma estatística, ficou super, um dos vídeos clássicos dele, ficou super conhecido, que ele destrói uma menina em uma plateia lá, que ela fala assim, não, porque tem que aceitar, porque a pessoa... Ele fala, não, não tem que aceitar nada, tem estudo demonstrando que as pessoas com essa disforia de gênero, né, pessoas que se sentem pertencentes a outro gênero, essas pessoas têm 10 vezes mais chance, tem os números direitinho lá, exatamente 10 vezes mais chance de tentar suicídio do que as pessoas normais. 10 vezes mais chance. E não tem nada a ver com aceitação ou não aceitação. Eles conseguiram demonstrar nesse mesmo estudo que são pessoas que, inclusive, às vezes não tinham nem se aberto para as pessoas ao redor. Então, a percepção dessas pessoas não se alterava em relação a ela, né? Como que elas viam essa pessoa. Então, e mesmo fazendo também a cirurgia, enfim, se assumindo, as pessoas aceitando e fazendo cirurgia e os Kumbal, também o índice altíssimo de tentativa de suicídio continuava. Então, assim, é uma doença, é um problema, e isso é gravíssimo que isso não só esteja sendo passado adiante, mas você tem doido que fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos enfiar a goela abaixo dessa geração, da nova geração, né? Vamos construir uma sociedade com isso. Você está plantando uma bomba relógio. Exatamente. E imagina o crime que é você pegar uma criança com 3, 4 anos, ela não consegue compreender o mundo ao seu redor, ela tem uma visão de mundo extremamente restrita, tá? Sim. E falar para ela assim, olha, você não tem sexo. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. E a criança ela vai crescendo daquele jeito, achando que ela pode ser o que ela quiser. Quando ela chegar adolescente, ela vai querer se mutilar. Ela resolve, e a adolescência é aquela fase que todo mundo sabe, a fase da incerteza, né? Que é que Sim. eu, quando era adolescente, eu achava que ia ser DJ. É a fase da incerteza, ela se mutila. Quando ela chega na vida adulta, ela se arrepende e aí, não tem volta. Você fez um processo sem volta. Inclusive tem um caso aqui no Brasil mesmo. Um rapaz que ele fez o tratamento, ele injetou silicone em si mesmo, ele falou que não estava satisfeito, fez a cirurgia de troca de sexo e agora com 30 anos ele entendeu que ele é homem. E agora ele quer voltar a ser homem, ele voltou a ser homem, só que ele já não tem mais o órgão masculino. E ele falou que o sonho dele é ter filho, que o sonho dele foi abortado. Mas se fodeu. Exatamente. Ele contando a história é absurdo, porque ele fazia o tratamento nos fundos da casa de uma amiga dele, que injetava silicone industrial nele. Em vez de você acolher essa pessoa e falar assim, olha, você precisa de ajuda, vamos te reorientar, vamos te reinserir na sociedade de uma maneira normal, para você ter, sabe, ter uma família, ter filhos, enfim, você levar uma vida como se deve. Não, você fala assim, você pode ser o que você quiser, seja... Eu fico imaginando se você... Como é que você faz, por exemplo, se tem um suicida na sua casa, você fala assim, você leva até a janela e fala, seja feliz, cara, vai, faz o que você quiser. Ninguém faz o Exatamente. O maníaco leva no meio do shopping e fala, cara, seja feliz, vai lá, vai fundo, meu, faz a rapa, entendeu? Ninguém faz uns troços desse. Por que questão do sexo, entendeu? É uma loucura um negócio desse. Eu vou te contar, Edu, eu tenho 4 filhos, tá? O mais velho tem 10. O de 10 anos, não é 4, 5 ou 6, ele tem 10 anos, ele não sabe o que ele quer da vida ainda, entendeu? De nada, não sabe o que é comer no almoço. Ele às vezes tem chilique por causa da roupa que ele está usando, que eu queria aquela, que queria vestir shorts em vez de calça. Uma criança, a definição de criança é aquele ser humano que ainda não atingiu a maturidade para poder definir uma opinião sobre alguma coisa, que você fala que ele entrou em idade de consentimento. Tanto que se você pega um adulto e propõe uma relação para uma criança dessa, você fala é pedofilia, é errado. Por quê? Porque a criança não tem capacidade de decidir. É errado, ponto. Agora, quando você fala assim, mudança de sexo, não, 4 anos você pode... Eu tenho um filho de 4 anos. O que 4 anos você consegue decidir? Você não consegue nada. Pelo contrário, a criança quer uma coisa, daqui 3 minutos e meio ela quer outra. Ela não tem percepção de tempo. Já tem estudo científico. Você fala, tem estudo mostrando criança de 5 anos. Você fala assim, você quer esse pedacinho, esse quadradinho de chocolate agora, ou você quer a barra inteira daqui 5 minutos? A criança sempre vai escolher, a criança de 5 anos de idade, ela sempre vai escolher o quadradinho agora, porque ela não sabe o que são 5 minutos. Então, como é que ela vai... Sabe o que acontece com isso aí? Na verdade, o que acontece com isso aí, eu acho que é o seguinte.
Né? Nem deixar na mão de uma criança de 4 anos a decisão dela fazer uma troca de sexo. Na verdade, isso aí abre precedente. Eu acho que, na verdade, isso foi feito pensando nisso para os pais loucos das crianças que querem ou acreditam nisso, colocar isso na cabeça da criança e falar, não, meu filho quer ser mulher, não, meu filho quer ser homem. E a partir daí, a lei determina, se a lei fala, não, uma criança de 4 anos pode decidir, na verdade é o pai que vai decidir no final das contas. Sempre é assim, né? Então, por exemplo, se você tem uma mãe lá, uma feminista que quer desconstruir a sociedade patriarcal e acha que o sexo é uma construção social, ela vai ter direito, por lei, de trocar o sexo do filho e incutir nele a ideia, trabalhar nele a ideia de que, na verdade, ele não pertence àquele sexo, entendeu? Sempre o pai que escolhe, com tudo. O pai escolhe a comida, o pai escolhe a roupa, o pai escolhe onde vai estudar, mas aí você fala de sexo, não, a criança tem que escolher. Mentira, né? É mentira, você matou a charada. E o mais absurdo é que assim, é uma imposição estatal. É o Estado porque aqui, no Brasil, todas as escolas são subordinadas ao MEC. Elas têm que seguir lá o currículo que o MEC manda. Não importa se é uma escola católica, se é uma escola judeu, escola de judeus que fala, né? Escola de judeu, se é uma escola protestante, se é uma escola espírita, se é uma escola militar, ela tem que seguir a base curricular do MEC. Então, assim, o pessoal não tem pra onde fugir. O homeschooling não está aprovado. O pai que não concorda com isso, ele se vê obrigado a falar, não, meu filho vai ter que estudar porque é uma imposição estatal. Ou seja, uma mulher, procuradora E da é crime República, se você não fizer. entra com uma ação no STF para 11 juízes obrigar a 210 milhões de pessoas a seguir uma coisa que ela acha que é certa. E aí o pessoal fala, não, mas isso é o Estado democrático de direito. Que caso de democracia é esse? Onde a população aqui embaixo não decide nada, sabe? Onde você, como pai, você não pode chegar e falar pro seu filho, meu filho não vai estudar isso, ponto final. Você lembra quando perguntaram uns anos atrás pro Jean Willis? Perguntaram para ele, o que você acha de um plebiscito sobre o casamento homossexual? Você lembra disso ou não? Lembra que... lembro. A população não sabe votar. É. Um deputado eleito falou que a população não sabe votar. Achei fantástico isso. Maravilhoso, né? Agora, essa questão daí da transexualidade e tal, às vezes o pessoal fica meio assustado, pensando, nossa, mas da onde que tá surgindo esse tanto de criança ou de adolescente que se diz aí transexual, não pertencente a determinado sexo e tal. A questão não é nem só as escolas, isso está muito difundido mais na mídia, que a gente pode ver, hoje em dia, principalmente. Vai chegar nas escolas também forte, com certeza. O que acontece? Os homossexuais, normalmente, quando eles vão ler alguma coisa sobre transexualidade, o que eles procuram ali naquele texto que eles estão vendo? Alguma coisa com que eles possam se identificar. Acontece o seguinte, o que esses textos que explicam a transexualidade mostram? Que quem é transexual na infância era transexual, continua sendo, né? Transexual na infância, se sentia rejeitado, sentia que gostava do mesmo sexo, sentia que não pertencia naquele grupo e tal. Acontece o seguinte, essa experiência que a maior parte dos homossexuais tem. Só que aí ele vai lendo aquela ali, a experiência da transexualidade, e fala, olha, eu sou transexual e não sabia. Aí a gente vê essa onda crescente de pessoas e jovens se dizendo transexuais. Não, na verdade eu não sou menino, sou menino. Não sou menino, sou menina. Porque ele lê aquilo e as experiências semelhantes que ele teve enquanto homossexual na infância e na adolescência são as mesmas que eles propõem, que eles falam que os transexuais têm. Aí ele vai identificando aquilo e fala, não, talvez eu não seja desse sexo. Talvez eu seja de outro. E você vê essa onda crescente e acontece justamente isso que o Eduardo falou. Suicídio, depressão, entre outras coisas. Porque, na verdade, ele vai ver que no futuro não era nada daquilo. Se você pega os estudos, o índice de depressão entre adolescentes tem aumentado, o índice de alcoolismo entre adolescentes tem aumentado, agora aumentou também 700% a taxa de HIV entre adolescentes gays de 15 a 17 anos. Já tem gente lá como a gente comentou hoje no grupo, falando em fazer sexo sem camisinha e aí usar o PrEP, né, para estar prevenindo HIV, como se camisinha fosse só para combater o HIV, não fosse para questão de DST, ou seja, estão matando os jovens. E fora a questão que é a parte do entorpecente, que aí hoje você pega na maioria dos jovens, mesmo os que não usam drogas, eles já veem a droga como algo normal.
Tipo, igual como a gente viu cigarro. Ah, não, o cara fuma, eu não uso, mas tudo bem. Ele usa, mas faz bem. Alguém fala, ah, maconha faz bem, não faz mal. Sendo que a própria maconha, a taxa de, se eu não me engano, eu acho que ela aumenta em 100% a chance da pessoa ter esquizofrenia na vida adulta. E aí eu pergunto, quem que vai tratar essas pessoas quando começar a ter surto de esquizofrenia? Quem que vai cuidar depois dessa quantidade de jovens viciados? É um ônus gigante para a sociedade como um todo. Exatamente. É a sociedade que vai ter que arcar com isso. Vai aumentar o índice de criminalidade, aumenta o índice normalmente de suicídio, você aumenta os custos com a saúde, você aumenta problemas de relação familiar, porque é difícil a pessoa ter um usuário de drogas na família. É difícil lidar com isso. O Estado está impondo para as pessoas uma coisa que vai gerar uma consequência muito grande lá na frente para a sociedade. E detalhe, a sociedade já deixou claro que ela não quer isso. O Escola Sem Partido tem conseguido avançar pelo país afora, que já não quer mais doutrinação. A eleição do Bolsonaro já foi um próprio exemplo disso, da sociedade falando, opa, chega, nós não queremos mais que a população chama comumente de pauta lacradora. Tanto que o kit gay foi, inclusive, objeto de discussão dentro da campanha política. Com aquela cena clássica de que um livro que é mostrado na escola não pode ser mostrado no Jornal Nacional. Então, acho que essa grande questão aí, voltando, fazendo um link com o ponto da militância, é importante também ter a militância para combater esse tipo de coisa. Combater, por exemplo, o grupo de advogados que entra com a ação no Supremo, questionando a postura da Raquel Dodge, questionando, fazendo uma contraposição a essa situação dessa. Temos que ter também professores... Não, precisa urgente também aprovar o homeschooling. Exatamente. A aprovação do homeschooling para dar a possibilidade dos pais ensinarem seus filhos em casa. E o homeschooling não é só o pai ensinando o filho em casa. O pai contrata um professor de matemática, um professor de português. Ele monta a grade, contrata os profissionais. Grupos de pais se juntam, montam ali sua própria escola, dentro do salão de festa do prédio, ou na igreja, na esquina, na associação de bairro. É dar liberdade para as pessoas decidir o que elas querem da sua vida. Parar de ficar tratando as pessoas como criança que tem que ser guiada pelo Estado. Eu acho importante fazer um adendo aqui, importante uma coisa, Edu. Seguinte, que o homeschooling justamente ele tem essa abrangência que você finalmente se liberta do Estado, né? Porque a gente viu, inclusive no mérito da questão sendo discutida no plenário do Supremo, surgiu uma coisa que foi assombrosa. Passou desapercebida na maior parte da população, da imprensa, ninguém comentou nada, mas na opinião de um dos ministros, eu não lembro exatamente qual foi agora, saiu a seguinte pérola em relação ao homeschooling, né, porque assim, o homeschooling, eles estavam discutindo sobre a questão da constitucionalidade, se era constitucional ou não. No final ficou definido que precisava ter uma lei que regulamentasse isso, né, porque a pérola foi o seguinte, que não é porque não está na lei que é permitido, né? Só é permitido quando o Estado permite. É um negócio muito louco isso. Quer dizer, exatamente o oposto de uma ideia conservadora liberal do que significa um Estado. Mas tudo bem. A parte disso, qual é a vantagem do homeschooling? Justamente quando você se liberta dessa estrutura estatal centralizada, um parênteses aqui interessante, esse movimento de esquerda forte na academia dos Estados Unidos, ele surgiu justamente nos anos 70, no governo de Jimmy Carter, quando eles instituíram o Ministério da Educação. Quando finalmente botaram o Ministério da Educação, ou seja, você centralizou a altura da educação do país, aí você começou a ter socialismo nas escolas, né? Então isso não é novo, não é brasileiro, enfim, é a estratégia que foi usada pela esquerda mundialmente. E o que é interessante é o seguinte, como o homeschooling ele liberta da estrutura, dessa estrutura centralizada, é exatamente isso que você falou, Edu. Você cria uma miríade de opções de educação. Você pode ter, por exemplo, uma escolinha daqui da rua, que os pais se juntam, que vamos contratar um professor assim, um professor assado, não precisa seguir o currículo centralizado. Você pode ensinar, por exemplo, economia doméstica, nutrição, enfim, coisas que são realmente úteis para a nossa vida, né? Não biologia para quem nunca vai ser biólogo na vida. Até agora eu não sei porque que eu aprendi qual a diferença entre uma monocotiledônia e uma dicotiledônia. Enfim, mas você tem coisas que são úteis para a vida, de repente para aquela outra sociedade você precisa de um outro determinado tipo de conhecimento, né? E o que você tem com isso? Só para citar uma coisa interessante, quando você tem esses rankings de educação, você tem inclusive países pobres da África na frente do Brasil.
Aí você pergunta, como é que é possível um negócio desse, né? Você tem um livro chamado The Beautiful Tree, que eu recomendo, escrito por um cara chamado James O'Toole, que é fantástico, e ele faz expedições mundo afora em países extremamente pobres, tipo Bangladesh, Zimbábue, a área rural da China, né, do interior do meio do nada da China, em que você tem um surgimento de uma rede de escolas particulares para pobres, né? Então você tem a sociedade civil se organizando à revelia do Estado, porque o Estado, inclusive, ele se nega nesses lugares a reconhecer a existência dessas escolas. Essas escolas não são oficiais, e o cara demonstra por A mais B que essas escolas, inclusive, funcionam bem, e funcionam bem, inclusive, muito melhor que a do Estado, né? E isso para pobre, de novo. Você fala em escola particular, as pessoas, não, como é que o pobre vai pagar? Pode pagar, primeiro porque ele valoriza, e segundo porque ele tem, que seja R$ 10, às vezes você consegue encaixar um projeto de negócios de R$ 10 por mês por aluno, para que o filho dele estude e tenha uma boa educação particular, moldadas nas mesmas necessidades daquela criança, entendeu? Livre dessa maluquice que a gente está discutindo hoje, que é imposta de cima para baixo por meio enfim, desses interesses vis, né, de dominação da mente das pessoas e destruição e morte, né? Então, eu acho que assim, homeschooling é urgente, urgentíssimo, essa ideia, né? Até mais do que ficar batendo de frente com o Estado, porque isso é uma coisa assim, é uma luta homérica. Aí, tá bom, então a Kel saiu, então ela não vai incomodar mais. Agora entra o outro fulano lá, e de outro, de repente, não é nem da Procuradoria-Geral, é do Ministério Público, é do STF, e agora é eu que vou fazer. E não adianta, é a luta contra 7 cabeças, né, do dragão. Então, ao invés de ficar se preocupando em bater de frente com o Estado, é justamente criar esses mecanismos para que as pessoas possam construir uma situação à parte do Estado, entendeu? Eu acho fundamental no caso da educação. Você ter você ter a descentralização da educação para você ter resultados mais positivos. Então você consegue ter a Nigéria uma educação melhor que o Brasil, o Bangladesh ou sei lá quem, porque justamente você tem uma rede clandestina de escolas particulares, bem no fundo de quintal mesmo, mas que por serem particulares elas conseguem dar uma vitalidade para a educação, para as camadas mais pobres da população, gente assim, sabe, família de pescadores e coisas do gênero que tem resultados fantásticos, entendeu? Você tem toda essa estrutura globalista tentando negar hoje em dia. Se você lê esse livro, você entende o impacto que isso tem. Ainda não chegou no Brasil, mas se a gente tiver ou tiver algum tipo de desobediência civil, ou então criar mecanismos como o homeschooling, você vai começar a ver uma diferença nesse sentido, Eduardo. Eu acho que, não sei, eu enxergo por esse lado. Pensando de maneira estratégica, a educação é fundamental nesse ponto, de tirar das mãos do Estado. Marcos, o que você acha? Eu concordo com tudo. Eu acho que é essencial, assim, tirar isso aí da mão do Estado. E se a gente for parar a pensar, meio que uma loucura, né? A própria ideia de uma escola aí comum para todos, um currículo comum para todos. Até porque isso desrespeita a própria disposição, a predisposição das pessoas para algumas áreas. Se a gente for pegar, por exemplo, um ensino clássico, ou lá no tempo medieval, e a gente nem precisa ir tão longe, não. A gente vê que algumas pessoas foram treinadas desde a infância, foram educadas desde a infância, por aquilo que elas eram, pelas suas disposições mesmo, pessoas que já eram mais para a área de exatas, outras mais para a área de humanidades, entre outras áreas. Então, eu acho que... E também o fato de ter um currículo comum, isso aí acrescenta muito perigo, justamente por essas particularidades que a gente tem aí, diferentes opiniões, a gente tem a questão familiar, então a questão da introdução da ideologia de gênero é um dos problemas disso, que aponta para isso, que aponta para esse problema, que as pessoas não são obrigadas a aceitar tudo que é ensinado, entendeu? E eu acredito que é isso aí. Tirando esse instrumento, porque isso na verdade é um instrumento na mão do Estado,
tem como você reorganizar a sociedade de maneira mais saudável, com certeza. E você, aí, olhando para o Brasil é do tamanho da Europa, tá? E aí, se você pegar, dentro de São Paulo mesmo, pega São Paulo capital, e você pega a pessoa de Guarulhos, já muda, o pensamento é diferente. Você não pode dar a mesma educação para quem está no norte do país para quem está no sul do país. Isso não vai funcionar, são culturas diferentes. São Paulo é diferente. Eu costumo brincar que a mandioca aqui ela tem 5 nomes: é macaxeira, mandioca, aipim. Ou seja, quando você tem um país que é a mesma, não sei se é leguminosa ou raiz, né? Leguminosa ou raiz, tem 5 nomes diferentes, você tem culturas diferentes. Então você tem que adaptar a educação para essa cultura. E aí quando você Necessidades diferentes, né? essas diferenças. E aí quando você entra no aspecto técnico da coisa, você tem pessoas que moram no litoral, pessoas que moram em área urbanizada, pessoas que moram no interior. Então, é diferente. Você não adianta que nem o Dória está fazendo. Ele está montando, numa das áreas mais valorizadas de São Paulo, uma escola de agronomia. Então, ou seja, para que montar uma escola de agronomia numa cidade urbana? Onde eu acho que a fazenda mais próxima deve estar a 200 quilômetros de distância. Entendeu? A escola de agronomia tem que estar no interior da cidade. Sabe E para aqui que na que serve? capital, Para formar os burocratas que depois vão lá administrar a situação e não vai entender nada da realidade do campo e propor política estúpida. Para isso que serve. eu concordo que tem que ter escola de agronomia, mas tem que estar no campo. E com os fazendeiros cuidando e administrando, porque são eles que entendem o negócio dele. Não tem que sair eu daqui de São Paulo e ir lá explicar pro cara como ordenhar uma vaca. Não. No máximo, você vai um economista, vai um especialista em marketing nessa parte de negócios. Mas o dia a dia, a parte da administração da fazenda, a parte de cuidar dos animais, o cuidar da plantação, o planejamento, a parte meteorológica, são eles que têm que determinar. Eu sou a favor assim, de deixar o povo brasileiro se autodeterminar. Até porque, desta forma, ele vai conseguir ver: opa, aqui eu posso ter riqueza. Olha, aqui eu tenho um peixe que o sabor dele é gostoso. Ah, então vou começar a comercializar isso. Olha, aqui eu vou estar preservando a natureza. Essa parte não posso acabar. Olha, eu vou melhorar uma situação de vida assim, assim, assado. Então, falta essa autogestão do povo brasileiro. A gente tem muita cultura assim, do burocrata, que nem o Marcos comentou, determinando: olha, você vai viver assim. Agora você não vai mais usar canudinho de plástico. O seu canudinho vai ser de metal, embalado de plástica. Entendeu? Pior que isso é o de papel, né? Pelo amor de Deus, velho. O que é aquilo, velho? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu falo que eu nunca gostei de canudinho, então. Mas eu acho que é isso aí. Voltando, por exemplo, à questão lá da ideologia de gênero nas escolas, uma das coisas que eu queria comentar sobre esse movimento, que eu acho bem contraditório, a tentativa desse pessoal é sempre quebrar ou desconstruir referências, né? É destruir a questão do referencial. Então eles propõem essa coisa da transexualidade na sociedade hoje em dia como você podendo ser qualquer coisa. Não é mais aquela questão de homem, mulher, mas você pode ser, sei lá, um helicóptero, igual o pessoal costuma brincar, né? Só que se a gente for partir para a realidade objetiva, concreta, né, sempre, no domínio do sexo, sempre vai nos apontar para 2 sexos, né, que é o masculino e o feminino. E se a gente está apontando esse processo de transição, é imperativo também que um sujeito transite de uma coisa a outra. E quais são as possibilidades que existem? Homem e mulher, essa é a referência. Mas o que esses movimentos estão tentando fazer é destruir o referencial. E essa destruição de referencial, leva também à destruição referencial do próprio eu. E por isso que a gente vê essa confusão generalizada. Entendeu? Levando isso não para a transexualidade, mas para a questão homossexual, por exemplo. Né? Antigamente, o movimento homossexual dizia que era uma condição inerente do indivíduo. Né? Aí então já desenhava essa diferenciação aí categórica entre homossexuais e heterossexuais. Agora eles estão desmantelando essa narrativa, com essa narrativa de gênero, e isso acaba esvaziando as atribuições referenciais que existem dentro da sexualidade humana.
Então, hoje em dia, também já não faz mais sentido se declarar homossexual, nem heterossexual. Porque depois que esse fator referencial foi desconstruído, esse referencial de uma identidade específica, porque a gente está falando de identidade, o eu também se torna uma impossibilidade. Então aí a gente tem essa desconstrução, que na verdade é uma desconstrução da própria identidade, do próprio indivíduo como um todo, entendeu? E isso é perigosíssimo, que leva justamente aquilo que a gente estava falando, a confusão mental, que leva à desorientação, que leva à tentativa de suicídio, entre outras coisas. Daniel, quer complementar alguma coisa? Não, foi perfeito. Dicas culturais. Daniel, qual que é a sua dica aí da semana? A dica da semana na verdade, eu não vi ainda, mas eu estou curioso para ver, que é a série do Netflix, O Espião, né, com o Sacha Baron Cohen. Ele faz o papel do mais famoso espião de Israel de todos os tempos, né, que é o Eli Cohen, que é uma história muito interessante, tanto que, enfim, acabou virando série, né? E é um único cara que deu um nó em todo o governo sírio, sozinho, e inclusive foi decisivo para que o Israel ganhasse algumas guerras contra a Síria, até que finalmente descobriram ele, né? E ele acabou sendo morto, e até hoje se negocia a devolução do corpo, né? Que os judeus valorizam muito essa questão do enterro, de você ter a integridade do corpo, etc. e tal, né? Então, é uma dica interessante aí para quem quiser. Eu não sei exatamente para que lado que eles vão levar, se eles vão estar tentando defender os dois lados, né? Por exemplo, Munique teve muito disso, né? A humanização do terrorismo, né? Então, tem uma cena que é emblemática em Munique. O Spielberg fez questão porque o Spielberg tem muito essa coisa do progressismo, ele é muito de esquerda, então ele fala dessa coisa os dois lados têm responsabilidade, os dois lados têm que parar com a briga, quer dizer, você não pode ter um lado certo, né? Deus nos livre que Israel esteja certo e os terroristas errados. Então, tem uma cena que o terrorista e o espião judeu, o israelense, eles se encontram numa escada sem saber, o terrorista não sabe que o outro cara é israelense, e eles começam a debater, eles começam como que, de uma certa forma, expor os argumentos dos dois lados, quer dizer, humanizando o terrorismo e falando, realmente é uma questão, você precisa entender os dois lados, né? Cada um tem os seus argumentos. E aí, então, é um absurdo, obviamente. Então, eu queria ver para que lado que o Netflix vai levar, né? Se realmente foi dado algum tipo de liberdade criativa nesse sentido, ainda que fosse para defender Israel, ou pelo menos que seja para contar de maneira fiel, sem precisar fazer média com os árabes, né? Eu espero que eles tenham levado para esse lado, porque realmente é uma história muito bacana, para quem conhece, para quem estudou a história, seja do Mossad, seja especificamente do Eli Cohen, como um grande espião aí de Israel, é uma dica interessante. Marcos, a sua dica cultural da semana. Então, minha dica cultural da semana é um filme recente. Eu já havia falado para vocês anteriormente que eu quase não assisto mais filme recente, mas esse eu vi e gostei, que é o Rocketman, que conta a vida do Elton John. É um filme muito bem construído. Eu não vi muita... Aliás, eu não vi lacração, não vi nada do tipo. Uma coisa que eu achei interessante foi que eles sempre colocavam alguns negros onde não existia, mas isso aí hoje em dia é normal em filme de Hollywood, né? Lá na Londres, né, metade do século passado, tinha uns negros nos bares e tal, e lá na Califórnia, ouvindo a música de branco também tinha lá um monte de negro e tal, mas tirando isso aí, o filme é muito bem construído, é uma espécie de musical, tem algumas partes que é musical, mas não domina o filme, então não fica aquele musical cansativo, entendeu? Então eu acho que conseguiu passar bem as emoções, foi muito bem construído, o roteiro está muito bem construído. Eu não consegui achar nenhuma falha grande igual a gente costuma ver nos filmes recentes. Então essa aí é a indicação. Depois que eles botaram negros em Asgard, lá na Marvel, eu já não duvido de mais nada. Pois é. Eu já contei pra vocês a história que eu tava vendo uma série, chama Merlin.
uma série bobinha para adolescente. E conta a história do Rei Arthur. E lá a história do Rei Arthur é o século VI, se eu não me engano, lá na Inglaterra. E o Arthur, ele casa com a Guinevere. Vocês conhecem a história? Ele se casa com a Guinevere. E a Guinevere na série é negra, no século VI, na Inglaterra. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Alguém viajou no tempo e mudou Yeah. buscando no tempo. A culpa é do Flash. É engraçado que onde tem que colocar, eles não colocam. Eu acho muito curioso isso, né? Na primeira temporada do The Walking Dead, a única crítica pertinente que eu vi, porque teve muita crítica, né? Porque eles mostravam, primeira temporada, tinha as mulheres lavando roupa, os homens cuidando da segurança, então, né, Deus nos livre. E aí teve muita crítica em cima disso. Mas uma crítica pertinente que eu achei interessante, você falou, pô, a maior parte da primeira temporada se passa em Atlanta. Atlanta, para quem não sabe, é uma das cidades mais negras dos Estados Unidos. E realmente, nem os zumbis eram negros. Faz sentido, pois erraram no casting. Devia ter muito mais negro em Atlanta do que foi mostrado. Ok. Então, onde deveria ter, não tem. É muito curioso, mas onde não faz o menor sentido, aparece. O importante é lacrar, não tem jeito. É. Bem, a minha dica cultural vai ser uma coisa que não tem nenhuma lacração. É um livro, na verdade é um poema. Eu peguei para ler As Ilíadas, tá? Eu tô achando espetacular. É algo assim... Sempre ouvi falar, conheci alguns trechos, mas nunca peguei para ler o poema completo. É uma maravilha. É algo assim que aí você entende a nossa decadência cultural. Fica essa dica. Eu tentei começar pela leitura do Manuel Dorico, não consegui. É um português muito difícil, tal. Peguei uma versão mais nova de 1950 da Companhia das Letras. Estou chegando na metade do livro. E fica a dica para vocês, se vocês quiserem uma história bem contada, interessantíssima, que você vai se apaixonar, fica a dica aí de As Ilíadas. É isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouviu até agora, que chegou. E até a próxima terça-feira. Daniel, sua despedida? Muito boa noite e, se Deus quiser, nos vemos na semana que vem. Marcos? Boa noite, pessoal. Aqui já é quase bom dia, que são 4h da manhã aqui já. E a próxima aí. A próxima estarei aqui com vocês de novo. Foi muito bom. Se Deus quiser. Bacana. Um abraço, pessoal.